Pronto, tá gravando de novo. E aqui é isso daqui que a gente tem, tá? Ó, alguns detalhes de organização, tá? Se eu quiser, bom, aqui eu coloquei em paredes, peguei um plano e começou a gerar tudo a partir do plano. O nome desse meu objeto é plane aqui, tá? Fernando, acho que não está partilhando. Importante. Obrigado, Maria. Bom, foi? Foi. Pronto, valeu. Ó, aqui, ó, esse meu objeto eu botei dentro do layer paredes, ele chama plane, tá? Porque eu comecei com um plano, mas eu posso chamar ele aqui, ó, só por organização de paredes externas, tá? Ah, e esses dois que eu fiz aqui dentro, ó, esses objetos que eu fiz aqui dentro, ó, esses dois planos que eu copiei, né, para o lado e vou tirar essas dimensões, tá? Elas estão atrapalhando aqui um pouquinho às vezes. Essas dimensões aqui do lado, ó, esse daqui. Quando eu estou no modo transparente, tem um pontinho no meio da face. Eu tenho que clicar nele para selecionar a face. São esses pontinhos aqui, ó. E esse aqui eu posso querer jogar eles para outro lugar como paredes internas, tá? Um outro elemento. Bom, para isso eu posso apertar a letra P e aqui eu vou separar objetos pela seleção. Quer dizer, os objetos que estão selecionados aqui eu separo. É um dos jeitos de você separar objetos. Essa letra P, ela vai e separa, ó. Agora eu tenho paredes externas, ponto 001. E esses objetos agora, ó, eles são separados, as internas das externas. Isso, mais uma vez, é só para organização, tá? Pode me facilitar algumas coisas que são um pouco diferentes na lida com uma parede ou com outra, mas basicamente é isso, tá? Vou renomear aqui, clicar de novo e botar paredes internas. Uma maneira, certo? Bom, eu estou com minhas externas todas feitas e venho fazer as internas, tá? E aí, pode ser que eu não queira, em vez de querer copiar essa linha daqui, ó, eu quero copiar essa de cada externa e tentar fazer essa separação de novo, só para a gente ver mais alguns comandos, ó. Venho aqui, seleção de linha, seleciono essa linha. E em vez de usar o Shift D, que eu usei para copiar, né? Shift D eu copiei aqui e joguei ele para onde eu quero. Eu posso chegar aqui e apertar P, ó. Ele vai separar por partes soltas, pela seleção ou por material. Eu não apliquei material e acho que não tenho partes soltas aqui nesse desenho. Então, pela seleção, ó, ele criou uma outra parede aqui para mim, tá? Um outro objeto, ó. Tem esse objeto aqui dentro desse daqui, ó. Eita. Tab aqui, ó. Tá esse daqui. Esse aqui é um objeto solto, tá? Independente daquelas outras paredes. Eu vou fazer umas outras paredes internas aqui também, ok? Vou fazer primeiro para ficar mais claro como é que junta depois. Então aqui vou dar um extrude. Aqui. Extrude até aqui. E extrude até embaixo. Ok. Opa, W para sair do comando. Quando eu tiver com minhas espessuras todas. Eita, aqui eu cometi um erro, né? Isso aqui vai ter uma espessura, ó. Essa minha parede daqui, ela vai ter uma espessura para dentro, tá? Essa daqui também. Então, essa linha, eu não precisava colocar ela aqui. O mais legal é colocar ela aqui, ó. Fora aqui. Né? Nessa linha de cá. Então, vou selecionar isso aqui e vou mover. Grab. Aqui, ó. Porque aqui, quando eu colocar a espessura dessa parede,
ela completa a distância e eu fico sem nenhuma parte dela passando, uma por cima da outra. Tá, né? Depois que eu fiz aquilo ali, quando eu entrei no modo edição, eu devia ter movido primeiro para depois fazer os extrudes, mas no final também conserto. Tranquilo? E aí eu estou com esses dois objetos separados, ó. Paredes externas e paredes internas. Eu quero juntar eles, porque eu fiz aquilo ali só para pegar aquele objeto, mas quero juntar aqui. Ah, qual é meu objeto ativo? Paredes externas ou paredes internas aqui? Aquela história do objeto ativo. Pelas cores que estão selecionadas, pelas cores que estão aqui. O que é que vocês acham que é o meu objeto que está ativo? Ativo é o último que eu seleciono, tá? Externas? É internas, é esse aqui de baixo, ó. Que está mais claro, é o que fica mais claro. Para a gente ter dúvida, ó, vou selecionar aqui um outro objeto, ó. Selecionei esses todos aqui, ó. E meu paredes internas é o que está mais claro, é o que está diferente. Eu só posso ter eu posso ter vários objetos selecionados, mas objeto ativo eu só posso ter um. Ó. Pronto, eu aperto aqui Ctrl J, ó. Ele juntou todos, juntou aqueles dois no mesmo elemento, tá? Vou fazer Ctrl Z aqui de novo, ó. Ctrl J. Aqui, Ctrl J. Ele juntou num objeto só, tá? O nome do objeto é o nome do objeto ativo. A origem do objeto é a origem do objeto ativo. Tá? Do objeto final, minha resultante vai ser determinada pelo objeto ativo. Tanto o nome que está aqui, quanto o ponto de origem, que aparentemente está aqui, né? Está meio solto esse ponto de origem. Mas tudo bem. Esse daqui é a maneira que a gente vai fazendo, tá? Vamos fazendo por aqui. Copia um elemento, entro aqui na edição, ó, pego um objeto desse, ou vou no outro objeto e separo, né? Copio tal. Ou venho aqui Shift D, ó, vou até esse ponto, ele está pegando, extrude, opa, vou aqui, dou um zoom com o objeto selecionado, extrude até aqui, extrude até aqui, Shift D, jogo ele aqui, extrude até aqui, extrude até aqui. Ok, quase tudo, né? Pego esse daqui, opa, Shift D para duplicar. E mais um aqui. Opa. Rapidinho, né? Rapidinho dá para fazer. Ainda tem um aqui no meio. Ainda tem umas paredes aqui de banheiro de um lado, de coisa do outro. Deixa eu ver. Aqui. Se eu trouxer ela até aqui, vai ficar faltando alguma coisa, né? Ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que é melhor essa parede daqui de fora, ó. Em vez dessa parede aqui, se eu trago ela para cá, ainda fica faltando alguma coisa quando eu completo, ó. Quando eu completo essa daqui, ok, eu completo isso aqui para cá, mas tem um trechinho aqui no meio, ó, que vai ficar faltando. Então é melhor eu fazer do outro lado dessa parede, fazer ela aqui e vir com ela até aqui. Eu vou copiar isso daqui agora, ó. Para cá. Ok. Estou
aqui com esse elemento. Aqui eu vou anular. Aqui não, isso aqui não tem nada a ver. Esse aqui é outra parede que vai fazer. Que Shift D eu vou fazer essa parede aqui externa. E Shift D fazer essa parede daqui interna. Ok? Pronto, estou com todas as paredes feitas. Faltou um aqui. Só do lado da escada. Shift D. Mas enfim. Não precisa ser essa planta, tá? Pode ser essa planta. Vocês vão usar para me entregar o trabalho. Mais um aqui, né? Como é que é essa aqui? Shift D. Tem uma parede aqui no meio. Por qualquer motivo. Pode ser essa, não precisa ser. Escada a gente deixa para lá. Vai ter uma aula que vocês vão me entregar 2 escadas, tá? Não tem muito problema não. A gente pode usar essa daí como uma referência para modelagem. Mas é basicamente isso. Como é que a gente vai colocar os vazios? E tem várias maneiras de colocar os vazios. Eu mostrei uma para vocês com aquele comando, esse loop cut, tá? Que ele corta o elemento inteiro. E às vezes ele corta outras partes da borda e tal. Tem um comando chamado knife, ó. Aqui também que a gente pode usar para trabalhar com ele, tá? Eu só tenho que estar com o mesmo elemento que eu vou cortar, tá? Vou ver o random aqui se ajuda, ó. Pronto, cada elemento aqui está com uma cor diferente. Não gostei muito desse random não. Vou tirar o... para ver se melhora, tá? Aqui o que acontece, ó. Eu quero cortar essa região dessa porta, usando o Knife Tool, tá? Vamos lá ver. Tem que ligar a transparência de novo, ó, para enxergar melhor. E aqui eu quero cortar esse objeto usando essa porta. Eu tenho aqui o Knife Tool, que o atalho dele é o K. Ele me dá uma série de opções, ó. Inclusive de pegar aqui com uma certa precisão esses pontos, ó. Aqui eu teria que vir para cá. Aqui eu poderia dar um Enter, tá? Eu já fiz o meu corte. Ó, eu vou chegar aqui, ó. Puxar o meu corte daqui, ele vai correr para cá. Eu posso apertar o Z para fazer o meu corte no Z. E posso jogar ele até o limite superior aqui. E apertar a barra de espaço. Uma vez que eu aperto a barra de espaço, ele faz o corte para mim. É uma das maneiras de fazer, certo? Ele tem uma série de opções esse comando, para você trabalhar com ângulos, trabalhar com outros elementos, mas ele não me permite trabalhar com medidas. E tem um outro plugin que faz uma coisa muito parecida com o Knife. O Knife tem umas coisas bem legais de você fazer ângulos, separar uma face e tal. Tem exercícios bem legais que se faz com ele. Vale a pena dar uma olhada no tutorial com ele. Mas tem esse daqui, ó. Vocês vão achar menos Edit Preferences. E ele chama Add-ons. Ele já é embarcado, não precisa baixar. E ele chama, acho que Snap Utilities Line. Esse daqui, ó. Tem algumas configurações aqui dentro, mas basicamente aparece essa caixinha aqui, ó, um comando chamado Make Lines, ó. E eu clico nesse comando quando eu quero usar, ó. Ele vai me dando uma série de zooms aqui, ó, de snaps. Me parece que não com a parte do fundo, tá? Porque ele, por algum motivo ele não tá pegando aqui pela transparência, não pega aqui, ó. Não pega aqui nessa situação. Deveria, por que não? Se eu transformar esse objeto aqui, eu teria que transformar o objeto em malha. Chegando à conclusão que essa minha aula só dá certo se eu transformar as paredes em malha, não é isso? Sair daqui, selecionar minhas paredes definitivamente. Apertar aqui o botão direito e converter para uma malha. Agora eu vou selecionar minha parede aqui, dar um Tab. Vou chamar o meu Make Lines, ó. E aí ele pega, ó. Como malha, ó.
ele pega esses comandos por precisão, ó. Sem precisar configurar nada, sem precisar estar nada marcado. Ele pega esses endpoints da malha, ó, esses vértices. Quando você aproxima, ele muda de cor um pouquinho, tá? Se eu for subir aqui, ó, eu consigo pegar uma perpendicular também, ó. Ele muda de cor também aqui, ó. Aqui eu tenho a opção de apertar o Shift, ó. Não é assim, não? Porque ele vai pegar de lá, né? Mas aqui eu aperto o Z, ó, ele vai para cima, tá? Ele fica marcado para cima. E aqui eu consigo digitar 2.1 e apertar Enter. Ele foi, ó. Ele foi desse lado, tá? Aqui, ó, eu pego essa linha daqui, tá? Eu ponho meu mouse em cima dessa linha daqui. E aperto o Shift, ó. E ele fica travado paralelo àquela linha. Eu poderia ter usado o Y, que aquela linha é paralela ao Y. Eu poderia ter usado uma linha vertical em vez do Z, para ele ficar paralelo a ela. E agora ele vai fazer nessa face paralelo ali. E aqui essa porta, não lembro exatamente o que ela tem, ó. Quanto é que ela tem de medida? Mas, sei lá, 1 metro. Vou tentar aqui, Enter. Não, 1 metro é muito, né? É uma porta de 80 mesmo. Então vamos aqui, ó. Pego aqui uma paralela, ó. Aperto o Shift. Ele está grudado na paralela. Ponto 8. Por que que não fez? Shift. Grudou. 0.8. Ele aqui foi. E aparentemente é uma porta de 90, né? Não, de 80 mesmo. Ok. Aperto Enter para sair do comando. E ele está aqui com a face desenhada para mim dentro daquela minha face, tá? Vou no modo de seleção de face. Saio do comando primeiro. Vou no modo de seleção de face. E ele não pegou, caramba. Esse daqui me deixou na mão. Esse modo aqui me deixou na mão. Vou sair desse modo daqui, ó. Não, ele não pegou. Ele desenhou essas linhas, mas não cortou. Vamos tentar descobrir por quê. Ô, professor, Opa, no comando anterior que você falou, o knife, você consegue também já fazer os segmentos da porta colados e traçar exatamente a figura, ou tem que cortar separadamente os segmentos? os segmentos da porta. Eu tenho que botar eles separados no outro comando. Ah, Assim, aqui o que eu consigo? Eu acho que esse objeto estava solto. Quando eu cliquei ali, ele ficou meio solto. Ele não vai dar, ele não vai funcionar exatamente assim. O primeiro clique que eu dei, que eu peguei naquele ponto de precisão, aquele ponto ficou meio solto ali para mim na geometria. E aquilo ali foi um problema. Tentar ele aqui de uma outra maneira, com esse daqui, ó. Vou botar a transparência de novo. Vou pegar esse ponto aqui e vou jogar ele até aqui. Aqui eu acho que vai. Z 2.1 aqui. Aqui eu vou pegar esse daqui com o Shift, ó. Ponto 8, ok. Daqui eu vou para baixo, pego aqui, ok, e aperto Enter. Acho que de novo ele não deu exatamente o que eu queria. Porque ele tá, ó. Saí do comando, vim para cá. Por algum motivo ele não cortou a minha porta. Nesse Make Lines, ele geralmente corta. Mas não sei. Não sei por quê. Estava cortando até a versão anterior que eu testei. Bom, o outro comando que eu dei, né? Vamos lá, talvez por causa da transparência. Tem uma coisa esquisita aqui. Que esse era para cortar de fato, né? Para fazer esse daqui. Bom, o comando que eu usei da outra vez foi o Ctrl R, tá? E aqui eu vou criar, na verdade, ó, o que eu faria aqui para fazer essa porta com o Ctrl R, tá?
Eu pegaria aqui, clicaria nele aqui, e aqui eu consigo arrastar ele para cá, com precisão, e pegar no ponto de comando de precisão aqui. Ctrl R de novo, ó. E aqui ele não moveu para mim. Eu dou um grab nele, jogo ele para cá. E aí ele está com essas medidas. Talvez a partir daqui, no make line, de alguma forma dê certo. Aqui ele deu certo, ó. Meu comando, ele apareceu um pontinho aqui no meio para mim, ó. Ele selecionou esse negócio daqui, tá? E aí eu consigo apagar a face, sem apagar os vértices. Ele está aqui. Essas subdivisões aqui não tem problema nenhum, tá? De você ter essa porta. Essas janelas não estão escrito qual é a altura delas. Vocês podem fazer ela de qualquer maneira. E tem até outras maneiras de fazer isso já com um bloquinho pronto e tal, que a gente dá uma olhada daqui a pouco, tá? Ok, acho que ficou um pouquinho confuso, né? Alguma explicação daqui. Mas o make line eu achava que era a forma mais prática de fazer isso. E não está sendo. Para mim não está sendo. De alguma forma ele não deu certo. Eu acabei fazendo essas duas linhas aqui com esse elemento. Talvez porque eu não esteja cortando até em cima, né? Talvez seja exatamente isso daqui. Eu teria que cortar pelo menos um lado em cima para ele fechar essa face. Tem algumas regras, né? Eu acho que não é não, Fernando, porque quando você estava fazendo aí, eu estava sem as paredes, então eu testei num cubo. Aí eu fiz uma linha para cima de 1 metro, no meio do cubo. No cubo dá uma certo, pro lado e para baixo. Só peguei um pedacinho mesmo, igual você fez aí. Foi praticamente a mesma coisa, só que cortou. Deve ser alguma... Às vezes tem um ponto muito perto da face, mas que não está na face, aí ele pega o snap ali. Pode ser isso também. Ele está pegando um dos snaps fora da face. Pode ser isso também. Via de regra ele funciona, né? Quando eu testo ele funciona. Obrigado, Marcos, pelo apoio aí. Essas questões. Pronto. Essa é a ideia, tá? Da gente ir cortando esses objetos e fazendo. Tem outras maneiras de fazer? Tem também, né? A gente pode fazer uma operação booleana. Ter um sólido e fazer uma operação para cortar uma parte dessa parede. Aqui é um caminho, tá? Da gente fazer essas operações aqui. Botar um sólido e cortar. E às vezes isso é muito interessante para a gente. E aí, assim, vou misturar um pouquinho uma aula com a outra, mas assim, bom, insert faces eu acho que é legal de falar também. É um comando interessante. O bevel é muito interessante, a gente pode falar um pouco, mas eu vou misturar aqui as duas aulas e falar dos modificadores, tá? O que é que são essa pilha de modificadores. Acho que eu vou botar um cubinho aqui do lado para a gente pegar uma explicação mais prática do que é isso daqui, tá? Então, eu vou botar aqui um cubo e usar um modificador nele, ó. Modificadores é um negócio muito parecido com o que a gente chama de modelagem paramétrica, né? Na verdade, é modelagem paramétrica. O pessoal de computação gráfica, eles chamam isso de modelagem procedural. E modelagem paramétrica, eles chamam de uma coisa que é um pouquinho diferente do que a gente chama, pelo que eu entendi. Mas isso aqui é modelagem paramétrica, é de você ter parâmetros que mandam na sua modelagem, certo? Por exemplo, a aba de modificadores é essa, que tem a chave de fenda, tá? E eu aplico o modificador em um objeto meu. Eu posso aplicar, por exemplo, um modificador que se chama bevel, ó. O bevel, o que é que ele faz? Ele arredonda ou chanfra as minhas faces, assim, ó. Eu tenho uma quantidade que ele vai fazer, ó, de ponto 1, que ele vai fazer das minhas faces, e o número de segmentos. Se eu aumento o número de segmentos, ele funciona como um arredondado de borda. E às vezes isso é muito importante para dar realismo, se aplicar um bevel, né? Tem bevel manual na modelagem direta e tem bevel na modelagem paramétrica, né? E aqui eles funcionam como uma pilha, tá? Enquanto eu não apliquei esse modificador, ele está valendo. Eu posso chegar aqui, fazer outras adições, mover meu objeto, até aplicar escala. Escala com modificador ele dá umas complicaçõezinhas, ó.
essa escala daqui, fazer uma escala numa dimensão só, no X, ó. Aqui que ele começa a dar uns errinhos, ó. Porque a escala não está aplicada, né? Opa, Ctrl A. Scale, ó, era para ele ficar assim. Se eu fizesse essa mesma escala usando o CAD Transform, não tinha esse problema. Eu posso continuar operando e ele sempre vai fazer uma curva comigo, ó. Eu botar aqui com ponto 15, por exemplo, ó. Ele tem um arredondamento de borda de ponto 15 e ele está representando esse arco com 13 segmentos, tá? Se eu botar um segmento, ele vai ficar, ó, um chanfrado. 2 segmentos ele não vai dar, né? Vai ficar um pouco mais. Se você põe aqui 10 segmentos, para esse meio arco, ele consegue fazer a aparência de uma coisa arredondada, certo? Bom, isso daqui, se eu aplico um modificador, eu vou aqui em Apply, ele deixa de ser um modificador e passa a ser, ó, uma característica dessa minha malha. Isso passa a ser minha malha de fato, ó. Eu entro aqui, tem tudo isso daqui acontecendo, ó. Se eu der um Ctrl Z para voltar essa minha aplicação, ó, eu entro aqui na minha malha e ele tem, por padrão, meu objeto original, antes de aplicar o modificador. Então, se eu estou querendo fazer um objeto que tem esse arredondado, eu posso chegar aqui, ó, e tentar decidir o quão arredondado ele tem que ser, ó. Né? Ponto 20, ponto 0,5. O que é que eu vou arredondar nessa borda? E tudo isso vai ter um detalhe diferente, certo? E o modificador também, isso daqui eles chamam de modifier stack, né? A pilha de modificadores. Eles têm uma ordem, ó. Só para dar um exemplo, eu tenho um outro modificador aqui qualquer. Vamos ver aqui. O wireframe, ó. Ele pegou e transformou em wire as retas que foram geradas pelo meu bevel, né? Se eu troco a ordem desses modificadores, ó, não acontece nada, né? Esses dois aqui não foi um exemplo. Bom exemplo não. Vamos ver aqui. Eu tenho o bevel, ele pegou aqui e transformou esse meu objeto todos em arame. Se eu troco essa ordem desses modificadores, ó, ele modificou, né? Ele transformou meu objeto em arame e depois aplicou o bevel. Isso aqui muda um pouquinho essas bordas. Talvez isso aqui não seja um exemplo tão bom. Vamos tirar esse wireframe de cá. E aqui, do mesmo jeito que eu posso aplicar um modificador, ó, eu posso descartar ele, ó. Estou aqui só com o bevel. Vamos ver aqui os outros modificadores que eu tenho. Mask, Mirror, Multi-Revolution, Array, não vai dar muita diferença. Weld, Solidify. Nesse exemplo básico aqui eu não estou achando nada que vai me dar uma diferença grande de um objeto para o outro. Mas vamos lá. Ele tem essa ordem, são operações que são aplicadas em ordem. Acho que como Geometry Nodes, mais adiante a gente vê nessa história. E eu tenho um modificador que faz aquele meu extrude para mim. Tá? Eu pego um objeto desse, ó, de parede, e eu aplico um modificador que se chama Solidify, ó. Aliás, era bom eu até desfazesse essa abertura aqui que eu fiz, tá? Quase, hein? Bom, selecionar esses dois aqui e dar um... desfazer isso daqui, tá? E aqui para desfazer eu vou fazer um apagar com Limited Dissolve. Foi não. Pegar esse ponto e esse aqui, vou jogar esse aqui para baixo. X. Pronto, Dissolve Vertex aqui. E aqui eu vou tentar um Dissolve Edges.
Nada. 1. Dissolve faces. Ok. Eu tenho que apagar esses 2 pontos aqui só. X. Nada. Isso tudo para voltar. Vamos fazer aqui, né? Selection to grid. Opa. Selection to active. Não, né? Inclinou, não foi? Deixa eu ver ele aqui. Fez alguma coisa esquisita aqui. Tá, o ideal seria eu apagar esses 2 pontos aqui. Ok, estou aqui com um ponto. Tem muito ponto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar todo mundo, apertar um M. By distance, para ver se diminui a quantidade de pontos. Aqui. Vamos ver aqui, tem um ponto só. Aqui eu tenho um ponto só. Opa. Selection to active, aqui eu acho que foi. Pego aqui. Selection to active. E ele resolveu mexer. Não sei porquê. Esse ponto para esse. Shift S. Foi. E aqui eu vou dar um by distance também, tá? Só desfazendo ao M by distance. Ok, agora ele está certinho. É 16 fácil. Ok. Bom, então eu estava falando que eu tenho um modificador que dá espessura de parede para mim, de graça, tá? E ele, o modificador, é o Solidify. Eu vou aqui, eu seleciono o meu objeto, eu vou nessa chave de rosca, eu uso o Solidify, eu deixo ele no modo simples mesmo, tá? Ele tem uma espessura de parede que ele vai me dar aqui, ó, que ela está muito pequena, eu ponho ela .15, ó. Ele já dá uma espessura da minha parede, ou bem próxima, tá? Porque eu não marquei o Even Thickness. Uma vez que eu marco o Even Thickness, isso daqui está funcionando para mim perfeitamente. Ele está indo no sentido negativo, seria no sentido... Toda face tem um lado que é positivo, outro que é negativo. Isso daqui tanto faz, tá? Mas na verdade, se eu inverter isso, ele vai fazer meu objeto para fora. E aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui aplicado. Esse outro daqui, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Aqui em parede externa eu tenho até um modificador, ó. Eu tenho um modificador aqui nele, ó, que eu consigo arrastar e jogar na minha parede interna, ó. Bom, aqui alguns deram certo, outros não, tá? Alguns objetos estão com offset para o lado que eu quero, outros não. Eu entro aqui para editar, é um truque, ó. Seleciono essa face, ó, e eu preciso inverter essa face, inverter a normal dessa face, inverter a normal dessas duas faces também, tá? Essa daqui não, né? Essa daqui e essa. Eu prefiro inverter. E eu vou ter aqui em Ctrl N, não. Alt N. Alt N, eu tenho Alt N é o meu menu de normais, ó. Eu tenho aqui uma opção de Flip Normals, ó. Eu inverto as normais dessa face. Bom, aqui eu tive um erro um pouco mais sério, tá? Porque eu inverti as normais da face desse objeto, não como um todo, tá? Eu teria que selecionar ele todo para inverter. Então, vou desfazer aqui esse flip que eu fiz. Eu vou pegar só esse objeto aqui, ó. Alt N, Flip Normals, inverter ele de novo. E aqui eu vou selecionar todas essas faces que estão conectadas aqui, ó. Basicamente isso que eu preciso, tá? Ctrl N. Opa. Alt N, que eu queria dizer flip, tá? Aqui ele inverteu essa normal para mim, ela tá certa. Esse aqui também eu preciso inverter, tá? Para a gente entender um pouquinho de normal, por que eu estou fazendo isso? Eu tenho uma face aqui, certo? Vamos dizer que minha face ela é formada por 4 pontos, tá? A malha ela é formada ligando esses pontos num sentido. Agora eu não lembro qual é o horário e o anti-horário.
E uma dessas posições é considerada a face dessa face, né? O lado positivo dessa face. O outro é considerado o verso. Um é considerado a frente, o outro é considerado o verso. Quem modela no SketchUp já viu que às vezes você tem que inverter esses objetos, tá? Inverter alguns objetos do SketchUp. Se eu quiser visualizar isso daqui, ó, eu tenho algumas maneiras de visualizar as normais, ó. Eu posso botar aqui, ó, para visualizar as normais por esse ponto aqui de fora, ó, né? Criar um lugar onde está a minha face positiva, tá? Das normais. Ele me marca aqui com esse pontinho, ó. Posso aumentar o tamanho desse elemento, tá? É uma das maneiras. Aqui eu estou vendo esse ponto positivo, tá? Quando eu estou fazendo meu offset negativo, eu tenho que inverter essa minha face para ela ficar negativa também, tá? Alt N é o meu menu de normais. Eu inverto isso daqui e ele fica certinho, tá? Isso é caso a caso. Tem que dar uma olhada aqui como é que tá. Aqui tem alguma coisa esquisita, ó. Nessas normais tem, né? Tem alguma coisa esquisita aqui. Nesse objeto. Porque eu não sei. Vamos dar uma olhada. O que é que está acontecendo aqui? Bom. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todo mundo com Ctrl A, tá? Aqui também, ó. Não sei se eu estou com alguma coisa duplicada aqui. Alguma face, alguma coisa invertida. Eu vou aplicar vou no menu de normais também. Alt N. Recalculate outside, recalculate inside. Pode ser isso daqui, pode dar alguma coisa. Não foi, não melhorou nada para mim isso daqui. Vamos ver aqui M para fazer um merge by distance. É um merge by distance, ó. Eram pontos extras que estavam dando, às vezes até pontos sobrepostos. E às vezes até porque eu fui dar um comando, ó, fui fazer uma coisa assim de um extrude, e às vezes você cancela e o objeto fica ali. Então isso aqui foi um merge by distance que resolveu. Eu juntei tudo que estava muito perto ali do meu objeto para fazer, tá? Se a gente não fecha um loop desse de paredes fechados, não fecha com o fuse, ou depois de fechar com o fuse não faz não dá um merge by distance, não usa até um modificador para fechar esses vértices, dá uns probleminhas assim quando usa modificador, de ficar com um objeto assim. Então muitas vezes a gente tem que cuidar da nossa malha. Ok? Tranquilo, pessoal? Essa coisa de normal é clara para todo mundo, o que é normal, o que é a face positiva de um plane. Isso aí é uma parte teórica, mas às vezes tem que dar uma reforçada nessa. Querem ouvir um pouco mais sobre normal? É tranquilo para todo mundo essa parte? Acho que ficou claro, sim. Achei bem fácil também de corrigir os erros desse jeito. Ô, Ana, obrigado. Obrigado. Então, assim, é basicamente isso. A questão agora é como é que a gente coloca as aberturas, tá? É basicamente isso que a gente tem que fazer. Agora, como é que a gente coloca as aberturas nisso daqui? Tem gente que na hora de bom, eu podia ter aplicado, tá? Eu tenho um modificador aqui, ó. Quando eu olho aqui, eu tenho um negócio que chama malha, eu tenho um negócio aqui que chama modificadores, e eu tenho um Solidify. Eu simplesmente copiei um modificador de um para o outro arrastando daqui. Mas do mesmo jeito eu poderia ter pego esse de baixo, tá? Selecionado o meu objeto aqui, paredes internas, ido nessa aba daqui, talvez seja mais simples para quem está começando para treinar esse caminho. Vai aqui em modificadores e esse que a gente chama de Solidify. O Solidify tem que ter o Even Thickness para o que a gente faz, tá? Via de regra, porque eu não quero que essa minha medida fique na quina, fique entre as duas faces da parede. E é isso aqui que me garante, tá? Tem outras opções aqui mais avançadas que a gente não vai entrar, mas é basicamente isso daqui. Outra maneira que eu tenho de enxergar a minha face, ó, é isso daqui, ó, Face Orientation, ó.
nessa parte aqui de Viewport Overload, ó, a gente pode, onde a gente habilitou a estatística, onde a gente habilitou esse elemento daqui, ó, eu posso clicar em Face Orientation, tá? Aí tudo que é azul é positivo, é a minha malha positiva, e o vermelho é o meu lado negativo da malha. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou desabilitar a visualização do meu modificador no modo de edição, ó, que é isso daqui, ó. Vou desabilitar total meu modificador, tá? Isso aqui, ó. Aí eu vejo aqui que esse modificador, ó, eu tenho faces com lados positivos e lados negativos da face, ó. E eu estou fazendo meu offset para o lado negativo. Não faria diferença fazer para o lado positivo, tá? Ele inverteria o lado. Só como eu estou com várias faces no mesmo objeto, eu quis manter isso desse jeito, tá? Eu só desabilitei a visualização do meu modificador aqui no modo de edição, no Edit Mode, ó. Aqui eu posso desabilitar geral, ó, só para ver como é que está esse modificador, tá? Mas é basicamente isso. Vamos habilitar de novo, todo mundo, ó. Tá aqui, eu usei um desfazer, eu fiquei com medo de ter desfeito aquela junção da malha, tá? Mas é isso aqui. Ok? Tudo aquilo que a gente faz com o Bull Tools, sabe? Aquele Boolean Tools que a gente usou no começo da aula para fazer, ó. Fica aqui Edit, ó. Cadê? É no modo de objeto, Item, Align, Tools, Active Tools, selecionar um objeto, Edit Bull Tools, aqui, ó, Boolean Tools. Isso daqui é tudo baseado em modificadores, tá? Vou dar um exemplo aqui de como é que funciona, ó. Esse Boolean Brush, ó, isso aqui é um modificador. Eu vou criar um cubinho aqui em algum lugar do meu objeto, vou trazer meu cursor para cá, por que não? Selecionar aqui um bicho desse, entrar aqui, selecionar, coloco o meu cursor aqui, e aqui eu vou criar um bichinho desse, ó, um cubo qualquer, tá? Fiz errado, não era isso que eu queria fazer, que eu queria esse cubo não como objeto independente, eu trouxe ele para o meu objeto paredes, tá? Então vou desfazer isso aqui no final, que eu fiz, vou só deixar meu cursor aqui, sair desse modo e adicionar meu cubo por fora. Eu quero ele completamente independente, tá? Vou dar uma escala nele, vou dar uma reduzida nele aqui. Ok, tá bom. Vou aplicar minha escala para garantir, tá? E aqui ele está passando, ó. Quando eu aplico um diferença aqui, ele vai fazer uma série de coisas para mim, tá? E a gente vai trabalhar aplicando diferença, tá? Ou até fazendo coisa... Bom, selecionar meu objeto que eu quero perfurar, selecionar o objeto que eu quero que seja perfurado e apertar a diferença, ó. Ele já criou um objeto aqui para mim. E agora eu consigo fazer algumas coisas com esse objeto. Primeira coisa é que eu seleciono o meu cubo, ó. Selecionar o cubo, tá? Dou um grab nele, ó. E consigo mexer, botar no Z, tá? Esse grab, ó. Levanto ele para cá, ó. Eu entro no modo de edição do meu cubo com o Tab, ó. Seleciono uma face. Dou um grab aqui, ó. Aperto um Z. Não, Z não. Um X. X não. Grab primeiro. X aqui, ó. Você percebe que eu estou editando. É uma das maneiras de fazer um estudo de cheio e vazio, né? Se eu consigo editar esses objetos, tá? Agora, é legal entender tudo que esse Bull Tools fez para mim. Fez pra gente, né? Assim, meio que de graça. Tirar essa transparência aqui. Vou tirar esse azulão também, o Face Orientation. Ele criou aqui para mim, ó. Ele criou aqui para mim, ó. Aplicou um modificador que se chama booleano. Que ele vai fazer essas paredes. Ele criou um modificador aqui para mim e colocou algumas alternativas nele, tá? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vamos aplicar esse modificador do zero. Inclusive, e no final, ele pegou esse meu objeto daqui, ó, e transformou a visualização dele, ó, para bounds. Podia ser, nesse caso, o wireframe também, mas ele joga para bounds, né? Para ficar só
aquele prisma e para eu poder enxergar melhor esse vazio. Se eu for fazer manualmente, eu tenho que fazer um por um, tá? Pegar esses objetos e transformar. Aplicar um modificador e transformar e tal. Mas uma coisa que a gente pode fazer é aplicar um modificador desse aqui, ó. Ele já aplicou aqui para mim, ó. Em vez de objeto, eu posso aplicar em uma coleção, ó. Numa coleção de objetos. Tudo que eu jogar para dentro daquela coleção, que eu mover nesse objeto para dentro da coleção, vira um vazio para mim. E primeiro entender um pouquinho do que é que eu estou fazendo, né? Como é que eu faria isso aqui passo a passo. Eu geralmente faria com esse Boolean Brush. O Auto Boolean, ele faz a mesma coisa que o Boolean Brush, só que ele chega no final, ó, e aplica o modificador, ó. Que isso daqui vira... Não era para ser assim, né? Não era para ser assim mesmo. Object Cube Fast Exact. Pegar isso daqui. Entrar no modo de edição. Pegar essa face de cá dele, ok. E fazer um grab um pouco para cá. Isso daqui, se não me engano, é Y, ok. Puxar ela para cá para ver se ele faz. Pego o meu objeto aqui. Saio do modo de edição. Seleciono esse objeto e dou um apply. Ele está me dando um erro nisso daqui. Ele está cortando o meu objeto e está fazendo isso daqui. Isso pode ser até a ordem dos modificadores, mas não costuma dar esse erro. Se eu faço isso aqui, ele vai assim. Se eu faço esse nessa ordem... Bom, aqui eu acho que eu teria que aplicar os dois, tá? Eu teria que aplicar esse daqui e depois aplicar o outro para sair no final, tá? E aí ele faria isso daqui para mim, deixaria. Mas, assim, por enquanto, eu não preciso aplicar esse objeto todo, tá? Eu vou fazer primeiro do começo para entender como é que faz, mas é isso que vai funcionar. É isso que é um estudo de cheio e vazio. Eu tenho um objeto aqui que eu consigo manipular e testar aberturas para essa minha planta daqui, tá? É isso que eu consigo fazer com esses objetos aqui, que é muito interessante de fazer. Então vamos lá, desde o começo, vou apagar esse objeto, vou selecionar ele aqui, vou apagar meu modificador booleano. O que eu consigo, bom, meu objeto na verdade não precisava apagar, vou desenhar ele de novo, aqui um cubo, fazer uma escalazinha para baixo, vou aplicar minha escala para garantir, vou selecionar esse objeto daqui e vou pegar o modificador estilo Boolean, tá? E ele tem aqui, ó, aqui eu tenho Difference, Union, Intersect e Slice. Aqui eu tenho Intersect, Union e Difference. São os 3 modificadores que eu tenho. Ele tem 2 algoritmos, um que chama de exato e um que é mais rápido, né? Às vezes um deles dá um erro, é bom a gente correr atrás do outro, tá? E eu posso aplicar ele para objeto, ó. Clico aqui nessa minha varinha, ó, e seleciono o objeto que eu quero aplicar. Ele pegou para esse cubo, ok. Eu teria que pegar meu cubo e ir no objeto e botar ele como bounds, ou uma coisa assim. É isso que esse botãozinho faz aqui por a gente, tá? Quando a gente seleciona um e outro, ok? E aí você pode manipular esse cubo internamente e ver como é que ele fica, tá? Então, vale muito a pena usar isso daqui, porque ele já ajusta praticamente tudo que a gente precisa ajustar, certo? Com esse modificador. Além do modo objeto, eu tenho o modo coleção. Aí ele desfez aqui meu modificador, tá? Meu cubo é esse. Eu vou em 3D criar uma nova coleção, por uma questão de organização. E esse aqui eu vou chamar aberturas. Ok? Vou jogar meu cubo para cá, para dentro de aberturas, tá? Vou voltar para aqui e vou escolher a coleção aberturas. Tudo que está nessa coleção agora, ó,
eu posso usar para abrir vazios. Vamos criar outro cubo aqui? Vamos criar. Tem uma porta aqui? Beleza. Vou aqui na transparência, vou jogar meu cursor para cá, para criar, ó. Entrei aqui no Tab, ó. Um truque para jogar meu cursor aqui. Bom, vou sair desse daqui, que aqui não vai dar certo, porque esse ponto está um pouco para cá, está um pouco mais para cá do que eu gostaria, ó. Eu vou selecionar minhas paredes aqui, ó. Nada. Minhas paredes estão como malha, não é isso? Então, pronto. Seleciono duas arestas, ó, como malha. Shift S. Cursor to Selector, ele vai aqui para o meio. Aqui eu vou criar um cubo também para mim, ó. Dar um scale nele no Y. Deixo ele aqui, dou um scale no Z. Por enquanto, SZ. Deixo ele aqui mais ou menos. Pronto. Coloco esse meu cubo. Opa. Pego esse meu cubo aqui. Eita, fiz isso errado de novo, foi? Tab. Coloquei isso aqui dentro do outro objeto, tá? Desculpa, pessoal. Vou desfazer esse cubo daqui, tá? Eu simplesmente coloquei meu cursor aqui, tá? Saio desse objeto e aí sim crio um cubo aqui fora, ok. Dou um scale nele no Y, dou uma achatadinha nele aqui. Dou um scale nele no Z, SZ, ó. Joga ele aqui para cima. E ele já estando nesse negócio, ó, ele já está fazendo abertura aqui para mim, tá? Eu não estou enxergando porque a visualização dele ainda está como sólido, tá? Aqui eu teria que mudar essa visualização ou simplesmente chegar no meu Layer Aberturas, ó, e apagar a visualização dele, tá? Que aí eu vejo quais são meus furos. Tudo que eu jogar nessa layer aqui, ó, nessa camada, como eu tenho um modificador aqui aplicado, que pega tudo isso daqui e subtrai desse outro objeto que a gente tem. Certo? Então, esse jeito é muito prático de se trabalhar. É muito prático de fazer um 3D assim. Tá? Pronto. Aqui eu posso chegar nisso aqui, pegar esse objeto, botar para ele visualizar só como bounds mesmo, como borda. E eu tenho aqui um outro cubinho para eu tratar, para eu fazer um estudo de volumes, tá? Pode ser que eu queira chegar num valor definitivo, né, para isso. Especificar um valor e tal, aí. Mas o melhor seria usar esses pontos aqui, ó. Causar meus pontos com esses objetos aqui. Isso ia dar certinho ali para mim. Ok? Tranquilo, pessoal? Bom, esse plugin te dá um negócio mais de graça, tá? Esse de cima ele já aplica o vazio, aplica o modificador. Esse negócio deixa o modificador para você mexer ele como você quiser, ó. Fazer seu estudo de cheio e vazio do jeito que você quiser, tá? Se você já sabe o que quer, você pode ir direto no objeto que você quer. Ok? Bom, se tá todo mundo aí consegue fazer vários cubos dentro do mesmo objeto e o Boolean funciona. Eu creio que sim, Marcos. Vamos testar isso daqui. Se eu fizer aqui, o que o Marcos está me perguntando é o seguinte: eu entro aqui nesse objeto, tá? Eu vou trazer meu. Botar um outro cubo aqui, tá? Esse cubo é uma outra malha, ó, dentro desse mesh aqui. Eu vou fazer um. Aqui, ó. Também funciona, ó. Tenho dois cubos aqui que são, na verdade, o mesmo objeto, ó. Quando você muda para bounds,
ele vira uma coisa só, tá? Aqui. Isso é o modo de visualização, tá? Bounds é só a caixa que pega toda a geometria de um objeto. A caixa paralelo ao Word, pode ser paralelo ao Word, pode ser paralelo à origem interna, né? O sistema de coordenadas interno do objeto. Mas isso aqui funciona. Ok? Pronto. Se a gente entendeu esses dois modificadores, assim, por mim tá bom. Assim. Mas vamos ver um outro plugin aqui de coisa de arquitetura bacana já pronto. Vamos ver um que já está embarcado. Aqui tem um outro que eu acho até que eu tenho mais costume de usar, tá? O ArcMesh ele vinha embarcado e deixou de vir por um motivo de postura do Blender, né? Tudo que tem uma versão gratuita e uma paga, ele não pode ter, eles não embarcam mais a versão gratuita. Então, se o negócio é completamente gratuito, eles embarcam. Tem um que chama ArcMesh e outro que chama ArcPack. O ArcPack, a gente tem que baixar lá, mas tem um link para ele, tá? E o ArcMesh, ele tá aqui gratuito, ok? Você clica nele aqui e apareceu o ArcMesh. O ArcPack vale a pena baixar, a gente até vê ele na aula que vem. Mas aqui o que é que eu tenho? Ó, dentro de Mesh, eu tenho aqui o meu ArcMesh, ó. Eu tenho o Room, tenho o Door, tenho o Rail, Wimble, tenho o Cabinets, tenho objetos de decoração, mas basicamente eu tenho porta e tenho janelas de painéis e janelas de correr, tá? Vou pegar meu cursor e vou colocar ele. É um objeto extra, tá? Ele vai aparecer exatamente na minha porta. Peguei aqui, pego isso daqui, Shift S, Cursor to Select. Ok. Saí daqui, tá? Vou em Add, Mesh, ArcMesh, porta. Ele colocou uma porta aqui para mim, tá? Nesse lugar certinho, tá? Tô aqui no Create, ó. Tenho aqui ArcMesh e eu coloco uma porta. Essa porta, ela é bem elaborada, tá? Ela é bem bacana para se fazer, ó. Bom, seleciono isso aqui, seleciono isso daqui. Deixa eu ver o que é que vai aparecer aqui, ó. Properties, Remove, Solidify, Create, Elements. Acho que em algum lugar eu tenho um auto-boolean aqui, mas não. Nesse aqui não tem não, ó. Essa minha porta, ela é composta, ó, de vários elementos, tá? Dois deles, vou criar uma porta aqui fora, ó, pra gente olhar aqui. Tirar esse negócio daqui, tá? E jogar uma porta aqui do ArcMesh aqui fora, ó. Ela é criada por vários elementos. Dois deles, ó, eles estão no modo de visualização transparente, tá? Esses dois aqui é para a gente fazer o booleano com eles, aplicar um booleano e fazer um buraco. A porta ela tem maçaneta, ela já está toda texturizada para aplicar materiais. Se não me engano, tem um jeito de você seleciona a folha da porta, aperta R e ela rotaciona, tá? Você tem, deixa eu ver o que mais. A gente seleciona aqui, ó. Eu tenho aqui, quando eu seleciono essa parte da porta, ela é um objeto único, tá? O melhor jeito de mexer ela é por esse objeto que tem aqui embaixo, ó. Se eu dou um grab aqui, isso é uma lógica que o Blender chama de parenting, tá? Mas quando eu seleciono esse negócio daqui, eu consigo mover, eu movo todo mundo junto, tá? Isso é um objeto vazio, um daqueles empties que tem ali. Mas assim, quando eu seleciono esse castilho da porta, ó, eu tenho aqui algumas opções, ó. Altura, ó. Altura, se eu não me engano, é externa, né? Eu tenho frame width de 0.1, frame thickness de 0.8. Tudo isso daqui é paramétrico, ó. Ó o que é isso aqui, ó. Ó o que é o frame width, ó. A largura desse objeto, ó. A altura, ó. Então essa porta daqui, ó, vou botar ela com 0.8, ó.
Vou botar ela com 2.1. Tem uma rotação, ó. Ela abre para o lado esquerdo ou para o lado direito. Esse frame widget ele tá estranho, tá? Acho que não sei se ele está contando aqui de fora. Pois tem que dar uma checada nisso daqui para trabalhar com a porta direitinho. Eu estou achando muito apertado para uma porta de 80, né? Talvez seja por fora. Eu vou pegar esse objeto aqui, ó. Fazer essa medição aqui, ó. Ela está botando 80 por fora, né? E esse frame width, frame thickness, é de fora para dentro. Aqui eu vou botar aqui 0.2, né? Ficar um pouco para fora da parede. Acho que foi demais, né? Na parede 5 ele está um pouquinho demais. E esse daqui, o que é que eu tenho aqui? Frame size para dentro, né? Ele joga para dentro isso daqui. Ok. Então, vou botar o frame size aqui de 0.05. Eu vou botar esse meu 8 aqui, tá? Ele tem 0.5 para um lado, 0.5 para o outro. Então, aqui eu vou precisar de 0.9 para ficar com a altura que eu quero. E essa vai ser 2.15, porque esses elementos estão entrando, tá? Rotation, tal, acho que está tudo aqui certo. Essa é uma porta que a gente consegue aplicar, tá? No objeto. Aqui com essa porta, ó, fazendo esses ajustes, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vou aqui para a minha seleção, ó, selecionar esse objeto, esse daqui, e Shift selecionar esse de cá. Basta eu aqui no meu Bull Tools, cadê? Bull Tools, ó, Difference, tá aqui esse meu objeto, tá? Se eu editar minha porta ou mover minha porta, como ela é toda paramétrica, meu objeto também vai mover, ó. Vou pegar isso daqui, ó, fazer um grab, ó, mover no X, não é isso? Ó. Minha porta está aqui, ó, rotate, ó. Na folha da porta ela abre só a folha da porta, tá? Seleciono a moldura, ó. Aqui em Create aparece uma coisa que eu posso editar, ó. Right Open, Left Open, tá? Mudou aqui alguma coisa. Ele reinseriu a porta e eu perdi o meu booleano, tá? Vou ter que fazer de novo. Algumas operações você tem que fazer, tá? Ok. Create, Edit, Difference, ok. Tá tudo certinho aqui. E aí, a ideia é mexer, procurar colocar a coisa no lugar, acertar essas medidas e inserir nesse objeto. Tem janela, tem um bocado de coisa que dá para fazer, tá? Por hoje eu vou encerrar por aqui, porque, quer dizer, abrir para perguntas e dúvidas. Quem não tiver nem pergunta nem dúvida pode encerrar. Aconselho também que quem quiser dar uma olhada, ó, nos addons, nesse daqui, que antigamente ele vinha embarcado e agora não vem, tá? O ArcPack Community Edition. Ele vem nesse site, a gente tem que baixar para usar. Mas assim, esses tutoriais que a gente mostrou ali, que a gente colocou o link, o que Gabi fez para a gente, os outros, se não me engano, eles estão usando o ArcPack. O ArcPack é um pouco mais legal de usar. Assim. Ele tem uns recursos mais interessantes ainda do que o ArcMesh. Para alguns aspectos não, acho que o ArcMesh tem suas qualidades também, mas para entrar a trabalhar com parede arquitetônica, com uma série de coisas, fica muito mais fácil com outro plugin. Certo? E aí, pessoal, tudo bem? Massa. Tudo bem. Tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo bem. Tranquilo, né? Tá. Pode ter algum detalhe ali na hora de criar o piso daquele desenho, mas é aquilo ali, bota porta e janela e me manda, sabe? Não tem, né? Faz o contorno, pode ser metade daquela planta, pode ser uma planta pequenininha, tá? Qualquer planta, só põe porta e janela e um piso embaixo, né? Num lugar separado. Então você pega ali, pega um contorno daquela parede externa, tá? No lugar que não está o modifier, você aperta ali o P para separar,
separa ele com uma face, seleciona todo mundo e dá um filtro. Isso a gente vê na próxima aula, mas por enquanto é isso daí. Se tiver dúvida de como criar um piso ali embaixo, tá? Por enquanto é isso, tá? De modelagem mesmo. Valeu, pessoal. Quem quiser ir saindo, pode ir saindo. Valeu, obrigado. A gente manda isso até a próxima aula para você? Até quando? Eu botei o prazo para entregar todos os 3 exercícios uma semana depois do fim do curso. Então tá. Agora não deixe para o dia 31, não. Quer dizer, lá depois da eleição, você pode estar muito alegre ou muito triste nessa segunda-feira. Tomara que muito alegre todo mundo, todos nós estejamos depois da eleição. Sim. Né? Mas enfim, né? Mas vamos, deixa para o último dia não, só isso, tá? Não ser pego de surpresa aí com nada. Certo. Beleza? Só isso. Então tá bom, gente. Valeu, obrigado a todos. Tá bom, pessoal. Obrigada, Obrigada, Fernando. Tchau, Nada, tchau. até mais. Tchau, tchau. Tchau a todos.